Começamos olhando para um cenário clássico de fantasia descrito como um mundo fantástico cheio de nada além de espadas e magia. Mas o clima muda rapidamente quando descobrimos o Gaol Dungeon, um lugar que deveria estar vazio até que uma armadilha de teletransporte envie os personagens diretamente para o andar mais profundo e perigoso. O protagonista de repente percebe que está enfrentando o verdadeiro boss, um monstro de nível superior incrivelmente poderoso conhecido como Ceifador Sinistro, Grim Reaper. Enquanto sua companheira grita desesperadamente o nome dele, o protagonista, Vulca, admite para si mesmo que na verdade sabe exatamente como essa história deveria se desenrolar. Vemos as outras garotas do seu grupo completamente quebradas e derrotadas no chão enquanto a realidade da situação se instala. Ele explica que, de acordo com a história, todo o grupo deles está destinado a ser exterminado ali mesmo, apesar de ele ser um reencarnado que tem se esforçado ao máximo para alcançar um final feliz. Em um momento de puro autossacrifício, Vulca empurra sua amiga para fora do caminho de um golpe mortal enquanto ela grita seu nome em horror. O ataque acerta com um som brutal e vemos sangue espirrando pelo rosto dele enquanto ele solta um suspiro sufocado de dor. Ele desaba contra a parede de pedra com feridas profundas e abertas na perna e no rosto, enquanto sua companheira grita em desespero absoluto. Enquanto ele vai desvanecendo, parecendo completamente exausto e derrotado, seu único pensamento final é uma simples expressão de frustração por as coisas terem terminado assim. Vulca observa que o monstro está se deliciando com o sofrimento deles, mesmo podendo matá-los instantaneamente. E ele prevê que, em seguida, a besta invocará monstros infinitos enquanto ele permanece impotente. Ele imagina um fim horrível em que é despedaçado e suas companheiras são torturadas e eventualmente devoradas vivas pela besta. Vulca se pergunta por que percebeu a verdade tão tarde, sentindo arrependimento por não ter mandado todo mundo fugir depois de passar 17 anos nesse novo mundo. Ele finalmente entende que essa realidade é na verdade baseada em uma história de mangá e descobre os papéis trágicos que eles deveriam desempenhar nesse enredo sombrio. Ele nota que esse monstro aterrorizante só deveria ser derrotado por um herói principal que está programado para chegar muito mais tarde. Ele percebe que eles são apenas personagens secundários destinados a valorizar o verdadeiro herói, essencialmente um grupo que estava destinado a ser derrotado desde o início. Olhando para suas amigas caídas, ele admite que ninguém pode lutar ao esperar tempo suficiente pelo herói, e fugir é simplesmente impossível para eles. Ele suspira diante da desesperança de tudo, sabendo que não venceriam mesmo em plena força, porque a própria história já decidiu o destino deles. De repente, uma das garotas o agarra em um abraço apertado e emocional, como se estivesse se segurando nele com toda a força. Ela implora entre lágrimas que ele não a abandone, gritando o nome dele e suplicando para que fique vivo. Uma das garotas está deitada no chão, chamando desesperadamente por seu mestre e implorando para que Sir Vulca fuja enquanto ainda pode. Ela estende a mão, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritando para que ele escape imediatamente. Outra companheira aparece agarrando a cabeça em total desespero, gritando em um estado de puro choque e terror. Vulca olha para a Tori e o Lítia, enquanto a garota que o segura continua se desculpando repetidamente, sentindo-se completamente responsável pelos ferimentos dele. Ela continua soluçando incontrolavelmente, desejando ter sido mais forte ou ter feito algo diferente para evitar isso. A cena dá um zoom no olho de Vulca, enquanto ele internamente questiona a ideia de que eles estão realmente condenados pelo enredo. Ele cerra o punho com uma força repentina, decidindo que mesmo que perca a própria vida, ele deve cumprir sua promessa de garantir que essas garotas encontrem a felicidade. Enfrentando o monstro aterrorizante, ele percebe que, como conhece a história original, na verdade sabe o segredo para vencer essa luta, exatamente como o herói principal faria. Ele dá um pequeno sorriso determinado e diz à garota confusa que está tudo bem com isso, porque nunca gostou do final original em que todo mundo morria mesmo. Nessa tomada épica final, Vulca declara com um olhar feroz que vai continuar vivo apenas o tempo suficiente para esmagar completamente esse bad end de uma vez por todas. Mesmo estando coberto de sangue e com a perna gravemente mutilada, Vulca começa a concentrar uma misteriosa luz brilhante ao redor da sua cintura. Enquanto ele se levanta devagar para enfrentar o monstro, sua companheira estende a mão para ele, chorando e implorando que espere e não avance mais. Ele continua caminhando em direção à gigantesca sombra, ignorando os gritos de terror enquanto o ceifador sinistro se prepara para acabar com tudo. O monstro desce sua enorme foice com um som aterrorizante enquanto a voz de uma garota ecoa pelo ar, gritando o nome dele em desespero.
De repente, o Green Reaper parece completamente chocado quando Vulca de alguma forma bloqueia o ataque mortal, causando uma explosão de energia entre eles. Com um olhar de total calma no rosto, ele alcança o cabo da sua espada. Enquanto o som de metal se chocando enche o ambiente, ele pensa na técnica especial de saque da espada que passou 10 longos anos dominando, e decide que mesmo sem ter certeza se vai funcionar, precisa tentar. Ele diz a si mesmo que afastar tudo da mente exceto o inimigo em frente a ele, mergulhando cada vez mais fundo na concentração. Uma sensação de paz o invade e ele percebe que nem sente mais a terrível dor no corpo. Ao entrar em um estado de foco perfeito, estando a apenas um passo da morte, ele declara que não tem medo e promete jogar cada pedacinho de vida que lhe resta neste único golpe final. A cena explode com um flash de luz cegante durante a luta final, e vemos um close-up de um olho aterrorizado percebendo o poder do impacto. De repente, o caos desaparece, e o Hulk acorda em segurança numa cama macia, grogue, perguntando-se onde diabos ele poderia estar. Ele se senta, segurando a cabeça, e se pergunta o que aconteceu com ele, exatamente quando a porta se abre de repente e a garota com chapéu de bruxa o avista, chamando pelo seu mestre em total choque. A garota fica parada na porta, com uma expressão incrivelmente sombria, o rosto cheio de uma tristeza que nos diz que ela passou por muito enquanto ele estava inconsciente. Enquanto ela sussurra o nome dele, Wulka percebe a expressão dela e pergunta por que está com uma cara tão terrivelmente longa. Ela o encara com olhos arregalados e trêmulos, a voz falhando enquanto tenta dizer o nome dele entre as lágrimas que começam a se formar. Sem mais uma palavra, ela de repente sai correndo em direção a ele, gritando o nome dele enquanto se prepara para fechar a distância. Ela solta um pequeno grito e se lança num voo tackle, aterrissando bem em cima de Wulka e da cama com um baque alto. Wulka fica completamente pego de surpresa e pergunta se ela está bem enquanto ela tenta perguntar se ele está tudo bem, mas para no meio da frase com um olhar confuso. A força do mergulho dela é tão grande que Wulka solta um grito alto ao ser jogado para trás. Wulka tenta fingir tranquilidade, dizendo à garota que só perdeu o equilíbrio por um segundo, mas então, de repente, tropeça com um baque alto, parecendo completamente zonzo. Vemos um close-up do rosto dele em pânico enquanto percebe que algo está seriamente errado com o corpo dele, e se pergunta o que está acontecendo. Sua amiga corre para ampará-lo enquanto ele cambaleia, mas ele diz que está bem e que ela deve ficar quietinha. Ela começa a chorar enquanto tenta sorrir, pedindo desculpas repetidamente e implorando para que ele não se esforce demais. Wulka fica um pouco envergonhado e pede desculpas por ter feito ela se preocupar tanto, embora seus olhos ainda pareçam bem surpresos. Ele se senta de volta na cama e admite que na verdade não se lembra de quase nada de ontem, e que o corpo dele simplesmente não está se mexendo direito. Ela pergunta se ele realmente não se lembra, e ele confirma que não faz ideia do que está acontecendo. Ela olha para baixo com tristeza e menciona a perna esquerda dele, fazendo-o se perguntar o que poderia estar errado com ela. Wulka olha para baixo em choque absoluto para a perna dele. A garota diz a Wulka que o olho direito dele foi cortado tão gravemente que ele não poderá mais enxergar com ele. Enquanto isso, ele de repente se lembra do momento aterrorizante em que quase foi morto pelo ceifador sinistro na dungeon. Ao desviar o olhar, ele reflete sobre como finalmente entendeu o verdadeiro enredo e os papéis trágicos que todos foram forçados a desempenhar nesse mundo. Ele se lembra da sua vida passada no Japão, olhando para o celular e recordando o mangá original que leu na época, admitindo que sempre odiou aquela história de fantasia sombria porque só gosta de finais felizes. Ele pensa em como cada personagem daquele mangá, fosse importante ou não, sofreu torturas impiedosas e morreu de forma lamentável. Wulka solta um suspiro agudo ao entrar em pânico de repente, perguntando onde estão Ulícia e a Tori e se elas ainda estão ilesas. Exatamente quando um baque alto ecoa, alguém diz que as garotas estão bem e que simplesmente tinham saído para fazer compras. A porta se abre completamente e tanto Ulícia quanto Tori aparecem na entrada, parecendo completamente atordoadas ao verem o Wulka acordado e sentado. Emocionada, os olhos de Lícia imediatamente se enchem de lágrimas enquanto ela encara, o rosto mostrando a pura agonia que ela sentiu enquanto esperava que ele acordasse. Ela não consegue controlar suas emoções e se lança sobre ele, gritando o nome dele enquanto o derruba na cama com um abraço enorme. Enquanto soluça contra o peito dele, ela lhe diz entre lágrimas o quanto estava verdadeiramente preocupada e o quanto está incrivelmente feliz por ele ter sobrevivido. A Tori fica ao lado da cama e diz suavemente o nome dele, admitindo que também estava profundamente preocupada com ele.
Com uma expressão de dor no rosto, a Tori confessa que na verdade estava preocupada doente durante o tempo em que ele esteve inconsciente. Uka fica em silêncio por um momento, olhando para elas com uma expressão séria enquanto absorve as palavras delas. Ulícia se afasta rapidamente, com um ar preocupado, pedindo desculpas e perguntando se o abraço repentino causou alguma dor nas feridas. Uka olha para a perna enfaixada e percebe que faz sentido elas estarem tão abaladas, já que o companheiro delas literalmente perdeu um olho e uma perna. Em um movimento surpreendente, ele diz a todas de pararem de se preocupar com o corpo dele, deixando as garotas totalmente confusas com a atitude calma dele. Uka reflete sobre como conseguiu evitar o final ruim mais doentio e traumatizante de toda a série. Ele pensa em como conseguiu derrotar o enredo daquele mangá amaldiçoado, sentindo-se feliz por suas preciosas amigas não terem precisado passar pelo tormento grotesco mostrado na versão original. Ele se lembra de que colocou a própria vida em risco para proteger todo mundo, e vê-las vivas na frente dele faz toda a dor valer a pena, sem arrependimentos. Uka diz às garotas de não serem tão duras consigo mesmas, explicando que perder um olho e uma perna é um preço pequeno a pagar pela segurança delas, e que ele está bem. No entanto, admite que não tinha ideia do que tipo de reação aquela única frase desencadearia nas suas companheiras. Durante os 10 dias em que ele esteve à beira da morte, o trauma da batalha levou os corações frágeis das garotas além do ponto de ruptura, fazendo algo dentro delas se quebrar. Ullrha percebe uma atmosfera incrivelmente tensa no quarto e se pergunta por que todas estão agindo como se estivessem em um funeral em vez de comemorar sua recuperação. O narrador menciona que, embora tenham escapado de uma morte literal, um novo tipo de problema está começando quando alguém grita que se recusa a soltá-lo. A garota implora que ele nunca mais a abandone, prometendo ficar ao lado dele para sempre e protegê-lo para que ele nunca seja desamparado. Uka tenta fazer com que ela escute, mas ela está se agarrando a ele com tanta força que ele só consegue soltar um suspiro sobrecarregado. Uma das garotas diz que ele não precisa fazer mais nada, nem se esforçar, prometendo que elas cuidarão de absolutamente tudo para ele a partir de agora. Uka tenta argumentar que elas precisam parar e ficar quietas, mas suas palavras não parecem alcançá-las. A Tori diz para ele relaxar porque vai ser bom, jurando que decidiu dar a vida inteira a ele e até morrer por sua causa. Uka fica completamente sem palavras e atordoado ao perceber o quanto a situação mudou. O narrador conclui que cada membro do grupo dele ficou mentalmente instável enquanto ouvimos Uka gritando que pelo menos pode lavar o próprio corpo. Vemos que a história se desloca para a cidade de Luther, perto da Dungeon, onde Uka foi levado a uma catedral para tratamento médico após sua luta brutal com o ceifador sinistro. Uka menciona que ficou realmente surpreso em saber que o herói principal da história original foi quem o carregou até um lugar seguro, e ele percebe que está definitivamente preso no mundo de um mangá sombrio que leu na vida passada. Ele reflete sobre como mal se lembra dos detalhes do enredo, porque era sombrio demais para alguém como ele, que ama finais felizes, e pensa na perda permanente do olho e da perna. Ele olha para o teto perguntando-se o que diabos deveria fazer com a vida a partir daquele ponto. A cena foca em uma garota que está respirando muito pesadamente enquanto fica bem ao lado dele na cama. Uka admite para si mesmo que simplesmente não consegue se acostumar a ver algo assim toda vez que acorda. Ele nos apresenta sua professora de magia, Lizerte, explicando que, embora ela pareça jovem, na verdade é a mais velha e tenta agir como uma senhora idosa para ser mais imponente, embora tenha ficado muito mais superprotetora recentemente. Nesse momento, Utia abre a porta e o avisa gentilmente que é manhã, chamando-o de seu sênior. De um ângulo alto, vemos Uka notando que Utia finalmente entrou no quarto. Uka pensa em querer dormir um pouco mais, enquanto Utia olha para a cabeça enfaixada dele e implora que ele nunca mais se force até os limites. Ela diz com uma expressão muito séria que ele não precisará fazer mais nada porque ela cuidará de todas as necessidades dele para sempre. Uma ideia que Uka acha absolutamente aterrorizante. Ele se senta de repente, parecendo bem nervoso ao dizer bom dia para Utia. Ela lhe dá um enorme sorriso brilhante, enquanto retribui o bom dia ao seu sênior. Utia então se vira para a cama e avisa Lizerte que ela também precisa acordar porque amanhã já começou. Vemos Lizerte acordando grog enquanto Utia diz que é hora de levantar, mesmo que Lizerte só queira continuar dormindo. Uka observa as duas pensando em como as personalidades delas parecem ter trocado completamente de lugar. Utia diz a Uka que está trazendo o café da manhã dele e pergunta quais são os planos para o dia, prometendo fazer tudo perfeito para ele. Uka apenas agradece, parecendo um pouco sobrecarregado com toda essa atenção repentina. Uka explica que quer pegar leve hoje para se acostumar com o corpo machucado depois de tudo o que aconteceu.
Ele parece calmo por fora, mas dá para perceber que ainda está processando a nova situação. Ucha fica incrivelmente triste e pergunta se ele acha que ela não é confiável o suficiente para cuidar dele. Ela realmente parece estar levando o desejo dele por um pouco de independência como uma falha pessoal. Uka fica nervoso, pensando em como no mundo antigo deixar uma garota de 13 anos fazer tudo por ele seria completamente errado. Ele rapidamente diz que na verdade ela é confiável demais e que ele só tem medo de depender demais dela. Ucha o interrompe imediatamente, dizendo que é completamente natural ela se preocupar. Mesmo que o Uka tente dizer que está bem, ela não está ouvindo nenhuma de suas desculpas. Ela explica que como ele quase morreu e agora tem ferimentos permanentes, ela nunca se perdoaria se saísse do lado dele. Ela conta que todo o grupo fez um voto de protegê-lo não importa o que aconteça. De repente, mudando de humor, ela fica super animada e pergunta novamente quais são os planos dele. O Uka está gritando internamente porque a intensidade repentina dela está literalmente assustando ele até a morte. Ela continua perguntando se pode ajudar em alguma coisa com um sorriso fixo no rosto. Uka se pergunta se ela virou algum tipo de personagem programada de videogame. Uka olha para ela e pensa que suas suspeitas sobre a mudança total de personalidade dela estavam definitivamente certas. Temos um close-up do rosto dela e o narrador aponta que, embora ela esteja sorrindo, o calor nem chega mais aos olhos dela. Ela só fica perguntando o que pode fazer por ele repetidamente. Uka tenta dar uma tarefa simples, pedindo água para ele e para a mestra. Ulia fica chateada consigo mesma por esquecer algo tão básico e se chama de boba. Ela arrasta Laisio para longe para se preparar e ir pegar água, enquanto Uka esfrega a barriga de dor de todo o estresse que as garotas estão causando nele. Uka lembra como Ulia costumava ser uma pessoa responsável, mas percebe que ela nunca tinha chegado a esse nível de loucura ou superproteção antes. Aprendemos que Ucha é uma jovem espadachim que entrou para o grupo porque admirava as habilidades incríveis de Walla. Ela costumava ser uma garota muito quieta e modesta, o que torna o comportamento atual dela ainda mais chocante. O narrador explica que o talento de Yulia era tão incrível que deixou seus próprios irmãos com inveja, quase fazendo-a desistir. Embora Uka admita que as habilidades dela são algo que ele só poderia sonhar em ter, Walla olha para o lado com uma expressão sombria, simplesmente pensando na espada e no que ela representa para ele agora. Ele diz a si mesmo que provavelmente deveria se trocar antes que sua mestra e as outras voltem, mas ao tentar se erguer, percebe que algo está muito errado. Com um grito repentino de dor, ele perde completamente o equilíbrio e cai no chão com um baque pesado. Enquanto fica ali gemendo, ele se pergunta por que não consegue se mexer direito, e vemos o choque e a dor visíveis no seu único olho bom. A realidade finalmente se instala quando ele se lembra de que a perna esquerda dele realmente se foi agora, deixando-o incapaz de ficar em pé. Ouvindo passos se aproximando, ele pensa que é bom que ninguém tenha visto a queda porque não quer que elas se preocupem ou façam uma cena grande. De repente, a mestra irrompe no quarto e grita o nome de Walla em terror absoluto. Walla olha para cima do chão e solta um pequeno som de surpresa ao ser encontrado em um estado tão patético. Ele tenta fingir tranquilidade dizendo que apenas escorregou, mas o rosto da mestra fica completamente pálido com um olhar de puro horror. Ela corre até ele em pânico total, gritando para saber se ele está bem ou se algo terrível aconteceu com ele de novo. Ela o puxa para um abraço apertado, chamando-o de discípulo estúpido por se esforçar demais e gritando com ele por não pegar leve. Em um estado de pura histeria, ela se pergunta se as feridas dele reabriram e se oferece para buscar ajuda imediatamente, enquanto Uka tenta desesperadamente dizer que está bem. Ela olha nos olhos dele e implora que ele conte se algo não está certo, insistindo que ele precisa ser honesto com ela sobre qualquer dor que sinta. Ela aperta as roupas dele com mãos trêmulas. Ela sussurra que nunca conseguiria viver consigo mesma se algo acontecesse com ele novamente. Walla tenta tranquilizar sua companheira dizendo que está seriamente bem e pede desculpas por preocupá-la. Então, educadamente, pede se ela pode ajudá-lo a voltar para a cama. A mestra pergunta o que aconteceu e se oferece para ir pegar a água para ele, enquanto Uka parece hesitar em como se explicar. Uka admite que, por algum motivo, ainda tinha a sensação estranha de que a perna esquerda estava lá, mesmo estando ausente. Ele se pergunta se esse sentimento se chama membro fantasma e menciona como cambaleou ao tentar se levantar normalmente, notando que realmente precisa se acostumar com um novo corpo. A mestra fica em silêncio por um momento, antes de reconhecer com tristeza o quão difícil deve ser perder uma perna e um olho, enquanto Walla percebe uma mudança estranha no tom dela. Ela de repente desaba em lágrimas e pede desculpas profusamente, mas depois explode com ele perguntando como ele consegue ficar tão calmo e se a situação nem o frustra. Walla olha para o lado se perguntando por que ela perguntaria algo assim, quando a reação dele parece a única lógica a ter.
Ele confessa a ela que nunca esperou de verdade sobreviver àquele boss aterrorizante e à luta contra aquele boss em primeiro lugar, o que parece pegá-la de surpresa. Ele explica que, como conseguiu proteger todos os amigos e ainda permanecer vivo, sente mais alívio do que tristeza pelas feridas. Wooka diz a ela que não precisa levar isso tão a sério, mas ela cerra o punho e o interrompe com mais um pedido de desculpas choroso. Ela implora pelo perdão dele enquanto chora, culpando a si mesma por ter aceitado a quest e se chamando de inútil já que ele tem que sofrer pelos erros dela. De repente, Wooka fica completamente assustado com a explosão intensa dela e se pergunta por que ela está chorando tanto enquanto tenta chamá-la. A pressão da situação e a culpa avassaladora dela começam a dar a Wooka uma dor de estômago enorme de tanto estresse. A visão muda para o exterior do prédio, enquanto o narrador sugere que a atmosfera lá dentro está ficando tão intensa que pode explodir a qualquer momento. Um pouco mais tarde, Wooka acorda e se espreguiça, reclamando de como ficar na cama o dia todo está o matando de tédio e desejando poder voltar ao treinamento. Wooka fica deitado na cama, pensando que se fizer até um pequeno pedido egoísta, sua mestra e as outras vão acabar se preocupando ainda mais com ele. Ele reflete sobre a batalha e admite que tem uma sensação incômoda de que tudo que as suas companheiras dizem e fazem ultimamente ficou um pouco demais para ele lidar. Olhando para cima, pensa que não pode realmente culpá-las, porque ver um amigo à beira da morte com ferimentos permanentes seria difícil para qualquer um. Ele percebe que toda a experiência deve ter cobrado um preço emocional enorme das garotas que conseguiram sobreviver à dungeon. Ele tem certeza de que elas estão sendo corroídas pela culpa por não terem sido fortes o suficiente para protegê-lo quando mais importava. Wooka reconhece que, se estivesse no lugar delas, também estaria se afundando em um profundo sentimento de impotência no momento. Ele se pergunta o que deveria fazer a seguir, percebendo que o incidente provavelmente jogou todos os seus amigos em uma espiral descendente séria. Ele encara o vazio, questionando se ainda pode fazer um retorno como espadachim profissional agora que perdeu o olho direito e o pé dominante. Vemos uma memória dele em pé, altivo, lembrando como aprimorou suas habilidades à perfeição, simplesmente porque tinha uma fascinação infantil por parecer legal. Ele cobre o rosto, admitindo que estava tão desesperado durante aquela luta de vida ou morte que nem se lembra dos detalhes de como derrotou o ceifador sinistro. Olhando para a cidade, ele nota que, como desviaram do enredo original, não há como prever que tipo de perigos descontrolados esse mundo de fantasia sombria tem esperando por eles. Ele se pergunta se este mundo tem uma prótese de perna de alta qualidade que poderia lhe dar mais uma chance de seguir o caminho de um guerreiro. De repente, o clima muda completamente quando a Tori pula na cama e paira diretamente sobre ele com um olhar muito intenso nos olhos. Wooka grita o nome dela em choque total, mas ela diz para ele relaxar, alegando que só estava tentando atacá-lo, o que o deixa completamente confuso. Ele suspira e pede à viciada extrema em batalhas que lhe dê um tempo, lembrando-a de olhar para o estado da perna faltante dele. Ela sugere que pode fazer todo o movimento e que vai ser bom, mas ele implora que pare porque a mestra poderia entrar a qualquer segundo e vê-los assim. O narrador explica que a Tori é uma lutadora pesada de uma raça lendária de guerreiros, enquanto ela olha para ele e pergunta se a perna ainda está doendo. O Wooka explica que a magia sagrada já curou a ferida, então não dói, mas internamente entra em pânico, imaginando se ela vai pedir para começarem a treinar luta imediatamente. A Tori olha diretamente para o Wooka e menciona que já caçou a maioria dos monstros da área próxima, dizendo que se sente bastante aliviada com isso. O Wooka percebe o quão absurdamente forte ela é e começa a pensar em como a Tori, Ultia e sua mestra são todas potências incríveis, o que o faz preocupar que suas feridas o tenham transformado em nada mais que uma carga para o time. Ele chama a Tori e explica que, como ainda está lutando para se acostumar com o corpo danificado, não poderá participar de nenhuma luta por um tempo. Enquanto tenta sugerir que ela não precisa ficar com alguém tão incapacitado quanto ele, a Tori de repente se aproxima e declara que de jeito nenhum o deixaria sozinho. Inclinando-se bem sobre ele, ela confessa que sua falha em protegê-lo resultou nas feridas terríveis dele, algo que considera um pecado que o deus deles absolutamente detesta. Ela nota que a líder delas, a mestra, martelou essa ideia nelas muitas vezes. Ela encara os olhos dele e explica a regra costumeira deles, que é, se alguém salva sua vida, você deve retribuir esse favor com a própria vida.
A cena dá um zoom no rosto dela enquanto ela começa a dizer que, por causa dessa dívida, com um olhar incrivelmente sério, jura dedicar cada parte de si a ele, alegando que cada fio de cabelo, seu sangue e até sua alma pertencem a ele. Agora, vivendo e morrendo apenas por causa dele, vemos um reflexo de Wokka no olho dela, enquanto ela suavemente diz para ele apenas descansar tranquilo e não se preocupar com nada. Walla está visivelmente suando ao agradecer por ela ser tão atenciosa, mas o clima se quebra quando a Tori de repente pergunta se pode atacá-lo de novo, o que ele recusa categoricamente. Ela parece um pouco decepcionada e pergunta se ele preferiria ser o que ataca em vez disso, dizendo que não se importaria com isso de jeito nenhum, exatamente quando alguém bate forte na porta. Ultia. Ultia abre a porta e diz a Tori que está na hora de ir fazer compras. Então a Tori se despede de Wokka, que responde de forma bem trêmula enquanto elas saem. O quarto fica silencioso quando a porta se fecha com um estalo, deixando Wokka sentado ali sozinho em um silêncio total. Wokka está com os olhos completamente arregalados e traumatizado, pensando consigo mesmo que todas as garotas do seu grupo ficaram exatamente iguais e que o cuidado delas por ele é pesado demais para aguentar. Ele segura a cabeça em desespero, percebendo que vai se meter em uma encrenca danada se chatear qualquer uma delas, e lamenta que, embora tenha evitado o enredo sombrio original, acabou entrando acidentalmente em um tipo diferente de pesadelo. Ele decide que precisa fazer tudo o que for possível para ajudar as três a recuperarem a sanidade. Ele diz a si mesmo que não importa se este é um mundo de mangá, nada muda o fato de que suas amigas são companheiras insubstituíveis, pelas quais ele está feliz por ter salvado de um destino terrível. Ele encara à frente com um olhar afiado e focado, decidindo que sua nova missão é garantir que cada uma delas encontre um verdadeiro final feliz. Olhando para o colo, ele preocupa que o estado dele esteja causando problemas demais às garotas, e teme que a dependência dele acabe esgotando-as mentalmente. Ele cerra o punho com força e jura a si mesmo que precisa encontrar uma forma de lidar com as coisas usando a própria força em vez de depender dos outros para tudo. Com uma expressão determinada, ele promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para dar a todas a felicidade que merecem, mesmo que o estresse puro da situação esteja fazendo a barriga doer. Enquanto olhamos para a cidade tranquila, ele decide que o primeiro passo será começar a se exercitar ali mesmo na cama para recuperar a vida normal o mais rápido possível.